Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com a engenheira Tatiana Coraci. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Como vocês observaram aqui, paramos aqui para tomar um cafezinho, estamos dentro de um mercado e esse aqui é um canto bem agradável, diga-se por sinal, de um café. Vou deixar até algumas imagens aqui para vocês da entrada, né? E da parte ali da pizzaria, para vocês verem como tem algumas guloseimas bem interessantes ali, né? Depende do ponto de vista, né? Também. Então depende quem consome ou não. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre perícias e vamos falar sobre um tema que surgiu recentemente e abrir uma discussão sobre o assunto. O assunto é o seguinte, imagina você que na inicial, né, ou seja, no pedido do autor, está pedindo lá periculosidade. Porém, na ata de audiência, onde que define o que você tem que avaliar ou não, né? Porque ali é durante a presença do juiz, deferiu, tá tudo certinho, saiu como insalubridade. E aí, o que você faz? Você avalia a periculosidade ou você avalia a insalubridade? O que você avalia, Tatiana? Então, acho que para ficar mais fácil para todo mundo, principalmente quando a gente não tem muita experiência das perícias e não aconteceu isso, uma hora vai acontecer. Então, vamos lá. O que sai na ata é o oficial, ok? Independente do que tenha acontecido. Geralmente, pode existir algum engano, algum equívoco, algum erro de digitação e saiu diferente do pedido, ou não. Mas enfim, não tem como a gente ficar adivinhando. O perito, na verdade, ele tem o rito dele e ele tem que seguir umas datas. A gente já fez alguns vídeos aqui falando da importância do cumprimento dos prazos dentro do processo pelo perito. E os prazos são apertados, né? Imagina que se houve um erro na ata, o advogado do autor deveria ter se pronunciado, sendo ele o maior interessado na questão. Então, se não houve nenhum pronunciamento e você está ali enforcado para fazer o agendamento, faça o agendamento da perícia, tá? Chegue na perícia, esclareça o que houve. Olha, a inicial está pedindo periculosidade, na ata saiu insalubridade, não houve nenhum pronunciamento. Então, qual que é o pedido correto? Se o advogado do autor estiver presente, fica mais fácil discutir essas questões com ele. Quando o advogado do autor não está presente, fica um pouco mais complicadinho. O perito vai falar, não, olha, você fala com o seu advogado o que aconteceu e o pedido saiu errado na ata. Porém, né, como estão ambas as partes ali, o perito explica para as partes o que houve, né, desse equívoco e que provavelmente o pedido correto entende-se que é a periculosidade mesmo que foi colocada lá conforme inicial e conforme que o autor está fazendo. Vou aproveitar os trabalhos periciais e vou analisar os dois agentes, e vou analisar as duas questões, tanto a insalubridade quanto a periculosidade. Assim a gente já aproveita o tempo de todo mundo. Se houver deferimento até a entrega do laudo, eu vou fazer, o perito vai fazer, na verdade, o peticionamento do laudo completo, né? Ou não, se houver deferimento da questão até a entrega do laudo, o perito vai fazer a entrega do laudo conforme o pedido que vai ser retificado ali da ata do pronunciamento do juiz, desse deferimento. Caso não haja, o perito vai fazer a entrega do laudo com a insalubridade conforme a ata inicial, porque aí não houve, ok? Então, quando houver essa alteração, provavelmente ela pode acontecer um pouco mais para frente, daqui a uns dias para frente, mas aí o perito, na verdade, ele não implicou o prazo dele, né? Ele já fez o registro, que ele já peticionou o laudo, ou seja, resumindo, se houver deferimento do juiz falando que o correto é a periculosidade, o perito já tem as duas informações. Ele vai liberar o laudo com a periculosidade. Agora, se não houver deferimento nenhum e nenhum pronunciamento nos autos até a entrega do perito, o perito vai fazer a entrega do laudo conforme foi colocado na ata inicialmente, tá? Assim, quando sair esse deferimento, que seja de alguns dias para frente, o perito já entregou o seu laudo, mas ele está correto, porque é o que estava na ata, né? Então, quando sair esse deferimento, o perito vai lá e faz o laudo
com o pedido conforme o deferimento do juiz, que então, seja dias depois, né? Só para deixar claro, então são duas situações aí que ela comentou. Uma situação é o advogado estando, de repente ele peticiona e o juiz defere, e aí quando ela vai peticionar o laudo, já peticiona com o laudo da forma correta, conforme o pedido. A outra questão é o advogado peticionou, não teve retorno, chegou o seu prazo de peticionar o laudo pericial, você vai peticionar conforme está a ata de audiência, tá? Que a ata de audiência é o que manda, né? Porque o que acontece? Muitas vezes tem a inicial, chega-se na discussão lá na audiência, pode ter alteração do que está na inicial. E você, como é perito, você não está na audiência, não tem como você saber. Você tem que obedecer aquilo que o juiz determinou. E onde que ele determina? Na ata de audiência. E só mais uma observação. Tem perito aqui que nos ouvem, que está vendo esse conteúdo, vai falar assim, nossa, mas que maluquice, eu faço diferente. Isso aqui é a forma como nós fazemos e como nós sempre fizemos e como sempre deu certo. Nunca deu nenhum problema, né? Principalmente porque nós temos uma esteira, nós temos muitos processos, então a gente tem que andar meio que no automático, não tem muito tempo dessa comunicação toda. Inclusive as varas que nós atuamos também são varas que tem muitos processos, eles também às vezes não têm esse tempo hábil para fazer tudo rapidinho, a hora que se pede. Então a gente segue esse rito, então fica um rito mais oficial. Tudo, não fica nada extra processo, tá? Tudo fica dentro dos autos e assim a comunicação fica mais fácil para as partes. Então eu repito, se você já trabalha e atua diferente, você tem um outro tipo de fluxo de trabalho, sem problema nenhum. Mas tem outros caminhos. A gente tem que alertar que existem outros caminhos. Caso você não tenha tantos processos, assim, não seja essa esteira tão automática que a Tatiana falou, porque muitas vezes você está começando, tem poucos processos, tem mais tempo para se dedicar com relação ao processo. Você viu que saiu errado, né? Você pode fazer uma consulta para a vara, sem dúvida nenhuma, falar com o diretor da vara, falar, olha, está certo o que foi colocado na ata de audiência, ou de repente foi um erro, um equívoco na hora da digitação. E aí, de repente, o diretor, percebendo que foi um equívoco, ele pode alertar o juiz e aí ser peticionado o formato correto. Fazer a alteração né? Ou até mesmo o diretor da vara pode falar, olha, faz o seguinte, pode deixar tudo registrado, peticiona, perguntando se é insalubridade ou periculosidade, porque na inicial está como periculosidade, a defesa defendeu a questão da periculosidade, só que na ata só é insalubridade, né? Então, esse seria um caminho, caso você consiga, caso você tenha esse tempo de gerenciamento, de administração, talvez até mais razoável para evitar um retrabalho, né? Mas existem as duas possibilidades. Conosco já aconteceu ambas, né? Tanto como perito judicial, tanto como assistente técnico, porque são muitos processos, são muitos anos. Então, em alguma ocasião já aconteceu esse tipo de coisa. Eu sempre gosto de deixar claro aqui que, na verdade, muito do que a gente passa é em cima da nossa experiência, né? Mas à medida que as pessoas vão atuando, dependendo da vara, da cidade, algumas situações, na verdade, elas vão se personalizando, né? Profissional para profissional. Então, aqui a gente, na verdade, fala como a gente sempre fez e como dá certo pra gente. Não existe nenhum problema com relação a isso. Né? Inclusive são itens que, se você for ficar procurando na legislação do CPC, não existe, né? Grande parte do que a gente comenta aqui não tem, todos os pontos não são marcadinhos, ou às vezes a prática. Ou às vezes se fala muito nos conteúdos para perícia. Perícia tem perícia de tudo, né? Nós estamos falando especificamente para as perícias de insalubridade e periculosidade. Ou seja, cada caso é um caso, né? As perícias na área de segurança do trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que te ajude. Portanto, compartilhe com outras pessoas. Dá seu like aqui para poder nós cada vez fazermos mais e mais conteúdo. Coloca o seu comentário se já aconteceu com você. E eu espero que você tenha gostado. E para quem viu o nosso último vídeo, né, sobre a prótese que eu coloquei, se já estou ativo, já estou nativa já, pessoal. Então vou deixar até o vídeo aqui em cima para quem não viu, né? A gente tinha dado uma parada nos vídeos e uma pausa, né? Principalmente nas judiciais, mas já estou de volta, já estou nativa com força total. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal. Tchau.